Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Rádio Irmana. Apoio Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções. Rádio Irmana, programação 24 horas com você. A partir de agora você vai entender as obras do irmão Ramatiz. Programa Elucidações do Além. Olá, ouvinte, você está sintonizado com o programa Elucidações do Além, aqui conosco na Rádio Irmana. E antes de começar o nosso programa, ouvinte, vamos a uma ressalva. Eu quero esclarecer que a página da Rádio Irmana no Facebook não existe mais. Quero informá-los também de que a Rádio Irmana não é centro espírita, não tem conotação religiosa e não possui casa de atendimento. É tão somente uma web rádio de cunho universalista, de visão universalista. Ou seja, como nos informa o nosso irmão Ramatiz em Mensagens do Astral, o universalismo não é uma colcha confeccionada com os retalhos das doutrinas espiritualistas, mas a visão panorâmica do tudo. Ou seja, não significa ser tudo ou seguir tudo. Significa que você tem o seu segmento, mas você tem a visão panorâmica das demais doutrinas espiritualistas ou não. Você tem uma visão panorâmica de certa forma que você conheça e respeite toda e qualquer posição. Ok? Eu sou um bandista, com a mesma Umbanda que começou com Zélio Fernandino de Moraes, lá no bairro das Neves, e continua evoluindo até hoje aí com suas várias linhas de segmento, não é mesmo? É só uma ressalva. Vamos dando seguimento ao nosso programa. Ainda estamos no capítulo Aspectos Gerais Marcianos. Vamos para a seguinte pergunta. Ao degelo que a nossa ciência constata através de seus telescópios. Ao degelo que a nossa ciência constata através de seus telescópios? Sim, e às vezes algo violento, principalmente porque a superfície marciana é quase plana, com raras elevações. Mas o Criador, que é magnânimo e sábio, provendo seus filhos conforme suas necessidades evolutivas, quando plasmou em sua mente divina a configuração de Marte, modelou também a rede desses canais que, em caprichosos sulcos, captam e distribuem harmoniosamente os excessos do gelo nos polos. E o homem, que foi feito à semelhança de Deus, completou a obra divina com outro sistema menor de canais suplementares que nutrem as zonas de vegetação e a vida animal. Está falando que sim, algo que a nossa ciência aqui da Terra captou relacionado ao degelo, né? Viu que a Matiz esclarece que às vezes é algo violento esse degelo em Marte, por conta da superfície marciana ser quase plana, com raras elevações. Tem muita planície e pouco planalto em Marte. Não é como aqui na Terra que tem vários planaltos, não é mesmo? Lá tem pouco. A vida é comparável, mas não idêntica. E assim sendo, através da sabedoria divina, provendo seus filhos conforme suas necessidades evolutivas, quando plasmou na mente divina a configuração de Marte, Ramatiz aqui explica que modelou também as redes desses canais, desses sulcos, não é mesmo? Caprichosos sulcos que captam e distribuem harmoniosamente o excesso do gelo dos polos.
Assim sendo, o marciano inteligente que é, também, como aqui Ramatiz até compara, né, como o homem, que foi feito à semelhança de Deus, completou essa obra divina. Ou seja, ele criou um sistema menor de canais suplementares que nutrem toda a zona vegetal e animal do planeta. Ou seja, esses sucos, ele fez pequenos sucos, comparado aos sucos naturais do planeta, distributivos, contribuem aí para a distribuição desses canais. Todo o degelo vai então assim sendo canalizado para a vegetação, sendo útil também à vida animal do planeta Marte. Interessante, não é, ouvinte? Mais uma pergunta. A vegetação é realmente avermelhada? E há uma só tonalidade nessa cor? Ramatiz: é ligeiramente avermelhada, no sentido genérico, mas de colorido mais vivo, translúcido e penetrante, em relação à vegetação clorofilada de vosso mundo. Existem outras nuances, mesmo em tons esverdeados e esmeraldinos, que são, na realidade, outra vegetação símile da classe das conhecidas mucíneas terrenas. Cobrem grande parte do solo rochoso de algumas regiões relativamente úmidas, estendendo-se em aveludados tapetes de encantadora perspectiva. A vegetação comum e predominante no planeta, quando tenra, apresenta matizes de verde azulado, combinado com gradações da cor alaranjada e sinais primários do vermelho, lembrando a tonalidade peculiar das folhas novas das roseiras. Trata-se de vegetação nutrida e seivosa, magnificamente aproveitada para fins industriais. Em fins da época semelhante ao outono terrestre, atinge a coloração do castanho avermelhado. Há uma nota aqui nessa pergunta, né, que é do livro Cartas de uma Morta, do Espírito Maria João de Deus, a mãe de Chico. Aliás, esse livro foi psicografado por Chico Xavier. Que a nota é a seguinte, que vide a obra Cartas de uma Morta. Vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade formosa de edificações profundamente análogas às da terra. Apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizavam-se pela sua variedade de cores e perfumes. Isso está no livro Cartas de uma Morta, na página 127 da edição LAC, Livraria Allan Kardec Editora. Esse livro, inclusive, foi psicografado por Chico Xavier, um dos autores aí que também fala da vida no planeta Marte, vendo aí a discrepância, né, de se dizer que Marte é inferior e não há um respaldo, um autor que respalde isso, além do Ramatiz, não é mesmo? Mais à frente eu vou esclarecê-los de alguns autores aí do ramo espiritualista que já vem nos esclarecendo quanto à existência de Marte, corroborando com essa obra do irmão Ramatiz. Vemos aí que a vegetação sendo avermelhada, não é mesmo? O Ramatiz explica que, mesmo como comentário da irmã aqui, Maria João de Deus, a vegetação é avermelhada sim. E mais à frente virá o porquê dessa vegetação ser avermelhada. Porque o espectro de cor que reflete em Marte faz com que essa vegetação não seja clorofilada como a terrena. Nós aqui da Terra temos a nossa seiva, né, a nossa vegetação clorofilada, portanto ela é extremamente verde. O verde é a base de toda a vegetação no nosso planeta Terra, o que não ocorre em Marte. Há vegetação também verde azulada, citada aqui por Ramatiz também, mas é semelhante aí às folhas das novas roseiras, não é mesmo? Uma tonalidade muito peculiar que torna aí a vegetação do planeta avermelhada. Mais uma pergunta. Ser-nos-ia possível conhecer os motivos porque em Marte a vegetação é avermelhada, enquanto em nosso globo predomina o verde? Olha a resposta do que nós questionamos aqui, até comentamos vindo aí, ouvinte. Ramatiz responde: é de física primária que a luz branca se decompõe em 7 cores espectrais refrangíveis. O Sol que vos envolve com o calor afetivo e vos proporciona suave magnetismo sob o prisma da Lua, lança-vos os seus raios brilhantes, os quais originalmente são brancos, atravessando a vossa atmosfera,
que se transforma realmente num imenso reservatório de luz. Essa luz branca, que sabeis não ser simples, vai se prismando sobre todas as coisas e objetos que se envolvem nessa claridade. As cores espectrais que compõem o raio solar branco vão sendo absorvidas gradativamente em infinitos matizes e refletem outras cores correspondentes. O colorido, pois, depende sempre da estrutura molecular do objeto ou ser, conforme a sua capacidade e disposição para absorver e refletir a cor sintônica à vibração fundamental. Consequentemente, a disposição molecular da Terra se ajusta vibratoriamente ao nível da cor verde, a de Marte ao avermelhado e a de Saturno ao azul suave. Reunindo todos os mundos que recebem, absorvem e refletem coloridamente a luz solar, teríeis por síntese novamente o raio branco do Sol. Nos vossos tratados de astronomia, bem podeis verificar os relatos de mundos cor de topázio, rubi, ametista, esmeraldinos e citrinos. Outros, de um rosa lilás, vão às extravagantes combinações de violeta, ouro, verde malva e opala, quais lantejoulas faiscantes dependuradas na abóbada celeste bordam em franjas coloridas e translúcidas a cortina imensa do cosmo indevassável. Olha que interessante, ouvinte, ele fala aqui que a cor refletida do Sol ela é branca, de espectro branco. E quando ela, por que ele forma aqui como ela, as cores espectrais que compõem o raio solar branco vão sendo absorvidas gradativamente em infinitos matizes e refletem outras cores correspondentes. Ele compara aqui a reflexos prismáticos. O que é um prisma, ouvinte? Não só uma forma geométrica, como o prisma. Já viram um cristal na forma de um prisma? Quando o Sol bate nele, ou mesmo em forma triangular, que o prisma possui também na sua base o triângulo, ele reflete um turbilhão de luz, ele reflete todas as luzes, todas as cores, né, os espectros, aí, os matizes em todas as cores, em multicores. É, em síntese, um turbilhão de luz. Quando reflete, o Sol bate nesse prisma, ele reflete um turbilhão de luz. Assim é também com os planetas, dependendo da distância do Sol, da camada atmosférica que compõe o mesmo, do satélite natural, que são as luas, não é mesmo? Em Marte, que também possui luas, a Terra que possui Saturno. Então ele vai refletindo, essa luz branca do Sol vai refletindo seus espectros prismaticamente, ou seja, ela reflete nas luas, refletem na nossa atmosfera, refletem em outros planetas que estejam ao nosso redor até que ela chegue ao nosso planeta. Assim sendo, dependendo da distância do planeta e de como ela se reflete até chegar ao nosso planeta, cada um tem sua cor peculiar na vegetação e na refração solar que bate nessa vegetação, na nossa atmosfera e no nosso solo planetário, não é mesmo? Assim sendo, ele esclarece, olha que curiosidade, enquanto o do nosso planeta, a vegetação é verde, a de Marte é avermelhada, e a de Saturno, que está um pouquinho mais distante e é um planeta mais velho, ele reflete aí a cor do azul suave na sua vegetação. Olha que interessante, não é mesmo? Bacana, né? Próxima pergunta. A água de Marte é igual à nossa? É algo semelhante, embora muitíssimo mais leve. Cremos que os vossos astrônomos, em recente análise espectral, devem ter verificado que as neves e nuvens em Marte são compostas quimicamente de H2O, variando, no entanto, quanto à especificidade e peso. Sob reações científicas, pode ser igualada à da Terra. Porém, o marciano prefere para seu uso um tipo de água pesada, grandemente radioativa e que melhor lhe nutre o sistema organomagnético.
Olha que interessante, o organismo organomagnético, ou seja, o organismo dele, por ser mais rarefeito, também é composto e é aí em total sintonia com o magnetismo do planeta, com o magnetismo mais rarefeito, e a água pesada, que não faria bem ao nosso organismo terrestre, mais grosseiro, é totalmente benéfica aí para o organismo marciano. Vejam aqui que ele faz a comparação também de que as nuvens, segundo as nossas análises, né, dos nossos astrônomos, as nuvens em Marte são também compostas quimicamente de H2O, de água, variando, no entanto, quanto à especificidade e peso. Então, assim, variando sob as reações científicas, pode ser igualada à da Terra, analogicamente comparada. São compostas da mesma composição química, ouvinte. Olha que interessante. Então não tem tanta diferença. A diferença é mais de avanço, é mais em evolução mesmo, do que propriamente em compostos químicos, não é mesmo? A claridade, mais uma pergunta. A claridade é semelhante à terrestre? Ramatiz, é de um brilho mais suave, sedativo, menos excitante, pendendo para a cor branca, sob cuja vibração os contornos de objetos e cores se tornam mais nítidos, lembrando em torno uma tênue polarização luminosa, sensível à maioria dos marcianos que tem vista etérica. A prodigalidade de luzes que se combinam nas alvoradas sobreleva muito em beleza as auroras boreais da Terra. A descida suave do Sol no poente, cujas cores fundamentais, refletindo na tela nívea a luz ambiental, provocam centenas de matizes exóticos. Lembra o pórtico de um paraíso, ou seja, lembra o pórtico de um paraíso. Poeticamente, Ramatiz quer dizer que é muito bonito. É lindo esse reflexo de cores. Lembra? A claridade em Marte causa isso, sendo aí, né? Ele coloca que sobreleva muito em beleza as auroras boreais da Terra. Quem já pôde aí, ouvinte... Ao vivo eu nunca vi uma aurora boreal, até porque em nosso país não é comum esse tipo de evento, esse tipo de fenômeno. Esse fenômeno é muito comum aí nos países que possuem neve, né? A Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá e outros países aí no Oriente, como o Japão, que a aurora boreal é um fenômeno cromático, não é? Aquelas cores, dá aquele turbilhão de cores lindo por cima da neve. Pode-se ver, pode-se notar nesses lugares. Mas ainda assim, esse fenômeno cromático e mesmo a claridade em Marte é superior e mais bonito aí, olha, em comparação com a nossa aurora boreal aqui na Terra. Muito bacana. Olha o que nos aguarda lá na frente. Não é mesmo? Pergunta: a composição das calotas polares é realmente produto de gelo acumulado, à semelhança de nossos polos? Ramatiz responde: nisso a ciência terrena não se equivocou, inclusive na anotação das nuvens azuladas que registrou em suas observações. O que, por vezes, nos surpreende é que a mesma ciência, negando oxigênio suficiente em Marte, anota calotas polares e nuvens azuladas que resultam sempre de hidrogênio e oxigênio, na fórmula comum. Essas nuvens fundem-se na primavera em cada hemisfério e renovam-se no outono, algo semelhante ao que ocorre no vosso globo. Uma parte de água se evapora, outra segue o curso natural dos canais topográficos e uma última parte infiltra-se fortemente pelo solo, escapando à circulação. Em face de a atmosfera marciana ser mais tênue e translúcida, acentua-se a vossos olhos a brilhante alvura das calotas, em contraste com qualquer outra cor, por mais suave que seja. Olha, mais uma vez que interessante, ouvinte, a observação que Ramatiz faz aqui. Por mais que não é mesmo? A nossa ciência terrestre fala aí que tem pouca oxigenação em Marte, ao mesmo tempo essa mesma ciência admite que há nuvens azuladas, as calotas polares aí em Marte, não é mesmo? E que ambas aí são compostas, resultam de hidrogênio e oxigênio na fórmula comum.
Portanto, não falta tanto oxigênio assim em Marte. Há quantitativamente uma diferença comparando isso à Terra, por lá ser mais qualitativo que quantitativo. Isso nós abordamos no programa passado. Mas há sim oxigênio em Marte, que também é responsável pelo fenômeno das nuvens azuis aí, das calotas polares que existem em Marte. Lá também existem os polos aí, os polos gelados, não é mesmo? Mais uma pergunta: essas nuvens azuladas são exclusivamente resultantes das evaporações dos gelos polares? Ramatiz responde: a maior percentagem provém do agrupamento de vapores de água, expelidos por enormes conjuntos de máquinas possantes que fazem parte das instalações gigantescas, produtoras de chuvas e de recursos para atenderem à falta de água e de líquidos químicos nas regiões distantes da rede de canais. Funcionam continuamente com energia extraída da própria atmosfera e possuem admirável capacidade de armazenar novamente revitalizadas as energias consumidas. Olha que interessante, a maior percentagem provém de agrupamento de vapores de água, sim, semelhante aqui na Terra. Mas olha que coisa, que aí fala, né, que fazem parte das instalações gigantescas, que produtoras de chuvas, ou seja, lá, como é escasso a chuva, eles têm aí instalações gigantescas para causar chuva em Marte, ouvinte. Olha que interessante, como a tecnologia lá vai evoluindo e vai, em comparação à nossa, nós aqui não produzimos chuva, nós dependemos sim da força da natureza e da oxigenação, aí também grande responsável pela nossa enormes conjuntos de máquinas possantes, que fazem parte das instalações gigantescas, produtoras de chuvas e de recursos para atenderem à falta de água e de líquidos químicos nas regiões distantes da rede de canais. Ou seja, além daquela rede de canais que nós falamos, o que eles fazem com as águas do degelo, olha isso aqui. Essas máquinas possantes também servem para uma espécie de fábrica de chuva, como vim explicando anteriormente, não é mesmo? Para produzir chuva. E funciona aí continuamente com energia extraída da própria atmosfera, também em conjunto com a natureza, não contrariando ou desafiando a mesma, não é? Ou tentando manipular de maneira injusta aí, como nós queremos. Lá eles fazem de maneira diferente. Possuem uma admirável capacidade de armazenar novamente revitalizadas as energias consumidas. Ou seja, em Marte há um extremo senso de sustentabilidade. E é para o coletivo, não é para um país ou outro, ou um continente ou outro, é geral. Tudo o que é feito de bom em Marte é de âmbito geral. Olha que interessante que está se tornando aqui, e é engraçado que nós estamos nos capítulos no final, né? Quase no final do capítulo Aspectos Gerais Marcianos. Então você vê que aqui está se falando do que é geral. Aspectos da vida humana, e ainda vamos para aspectos humanos mais propriamente ditos, mas aspectos gerais da civilização marciana estão sendo discutidos aqui. Pergunta: podemos conhecer a estrutura dessas máquinas e o seu funcionamento, especialmente a respeito da produção de chuvas? E essas máquinas atendem também a outras necessidades públicas? Vamos ver o que o nosso irmão Ramatiz responde aqui, não é mesmo? No capítulo referente às indústrias marcianas, abordaremos esses detalhes. Antecipamos, entretanto, que os habitantes de Marte dominam quase todas as forças ocultas da natureza, e poucos são os problemas de ordem física que não encontram solução. Olha que interessante, ouvinte, já é de âmbito científico o controle da natureza, já falamos disso nos outros programas, né? Apenas para ressaltando aqui o que o nosso irmão tem abordado. Mais uma pergunta: há realmente 2 satélites em torno de Marte, conforme certifica a nossa ciência astronômica? Ramatiz responde: são 2 os satélites naturais, que constituem a âncora do orbe e refletem as energias magnéticas indispensáveis, na dosagem prevista pelo sublime técnico que é Deus. No entanto, quando maiores progressos fizerdes no campo da ótica e da instrumentação telescópica,
verificareis a existência de inúmeras bases flutuantes no campo gravitacional marciano. Trata-se de satélites artificiais locais, de pouso interplanetário e utilizados especialmente para observações astronômicas além da atmosfera comum. Olha que interessante, muito bacana mesmo. Segundo a nossa ciência astronômica, nós aqui na Terra, nossa ciência constatou 2 satélites e Ramatiz confirma esses 2 satélites naturais, né, essas 2 luas em Marte. Mas aqui ele fala, né, que são 2 satélites que constituem a âncora do orbe, ou seja, é o equilíbrio aí da órbita de Marte, das marés e tudo mais, né, na dosagem prevista pelo sublime técnico que é Deus, ou seja, é natural. É da forma que Deus criou, não interferiram nesses 2 satélites, não é mesmo? Mas também aqui, no entanto, como ele coloca aqui, quando maiores progressos fizerdes no campo da ótica e da instrumentação telescópica, ainda, ou seja, nós precisamos progredir muito nesse campo, quando nós pudermos verificar melhor isso em Marte, captar melhor o que há em torno da atmosfera em Marte, o que ele quer dizer aqui, nós vamos também começar a perceber, né, nós vamos verificar a existência de inúmeras bases flutuantes no campo gravitacional marciano. Ou seja, na atmosfera de Marte há também satélites artificiais, bases interplanetárias, bases de pouso de naves, não é mesmo? Bases artificiais de pouso interplanetário e que são utilizados especialmente para observações astronômicas além da atmosfera comum, ou seja, além dessa atmosfera de Marte, eles têm, como nós, mas assim, eles têm uma visão um tanto mais longínqua, mais de maior, como é que eu posso dizer? Eles têm uma maior visão do entorno do nosso sistema solar, além das paragens de Marte, aí, o que há na Terra, o que há nos outros mundos, nos outros globos, eles possuem também, com mais proximidade, eles conseguem ter essa visão. Não necessariamente mandam tantas sondas aí, não é mesmo? Até tem, precisa de se pesquisar o campo onde se vai investigar, não é mesmo? Mas os marcianos já estão tanto tempo visitando a Terra que bem mais de perto eles conseguem verificar isso. Pergunta: esses 2 satélites naturais são habitados? Ramatiz responde: apenas um deles oferece condições análogas a Marte, embora o teor magnético de sua atmosfera já esteja mais fraco. Seus habitantes são de estatura bem menor do que a dos marcianos, pois não ultrapassam 1 metro de altura, porém alcançaram educação espiritual superior e progrediram imensamente no campo científico. Também possuem aeronaves interplanetárias, as quais diferem um pouco das adotadas pelos marcianos, porque a força magnética equivalendo à natureza específica de cada atmosfera, o magnetismo usado para mover as aeronaves do satélite, é mais desvitalizado. Olha que interessante, aqui o Ramatiz fala que há sim, em uma dessas 2 luas há habitantes aí encarnados. E são pequenos, né? São pequenos habitantes aí, de uma estatura que não passa de 1 metro. Olha que interessante. E análogo aí aos marcianos em aspectos, né, em aspecto de educação superior, espiritual, o que Ramatiz constata aqui é que eles progrediram imensamente também no campo científico. E também possuem aeronaves interplanetárias, ou seja, eles também saem do local de onde eles se encontram. Interessante, não é mesmo? Não vai ser dado tanta ênfase a essa civilização da Lua aqui, mas ela é citada e haverá mais pormenores em relação a essa civilização de uma das luas em Marte, ouvinte. Lembrando agora, ouvinte, que nós também possuímos a nossa loja virtual Letra que Fala. Acesse www.letraquefala.com.br. Nós, conforme a ressalva do início do programa, não possuímos mais a página no Facebook da Rádio Irmana. Porém, nós possuímos ainda o grupo no Google+, cadastrem-se, vá no Google+, e procure pelo grupo Web Rádio Irmana. Possuímos também a página no YouTube, nós da equipe da Rádio Irmana, a Rádio Irmana possui uma página no YouTube. Procure no YouTube a página Rádio Irmana e cadastre-se, ouvinte,
Cadastre-se e lá você poderá ouvir os programas anteriores. Caso por motivo de trabalho, estudo ou por outros motivos, por outras razões, você perca o nosso programa, você pode também acessá-lo na página do YouTube Rádio Irmana. Acesse também o blog da Rádio Irmana, www.radioirmana.blogspot.com.br, e deixe seu comentário. Ouça a nossa programação também através do blog da Rádio Irmana, onde há programas anteriores, e há também, ouvinte, páginas, mas essas são recentes, ainda é muito recente, página no Facebook sim, mas não da Rádio Irmana, mas cada programa possui a sua página no Facebook. Portanto, vá ao Facebook também e veja a página no Facebook Elucidações do Além. Ainda é recente, não há muitas postagens lá. É um trabalho que iniciamos ainda esta semana. Vá também, procure pela página programa Mensagens do Grande Coração e pelo programa também Feliz Idade. São esses os programas que possuem página ainda no Facebook, ok? Vamos para um breve intervalo, ouvinte, e já retornamos. Fique conosco e retorne conosco na Rádio Irmana, no programa Elucidações do Além. Não saia daí. O programa Elucidações do Além volta já. Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Voltamos a apresentar programa Elucidações do Além. Voltando aqui com o nosso programa Elucidações do Além, você ouvinte atento que está aí sintonizado na Rádio Irmana conosco, aí vai a nossa dica de leitura. E vamos para a dica de leitura de hoje. O livro indicado é O Magnetismo em Oposição à Medicina, de Barão do Poté de Sennevoy. Barão do Poté, ouvinte, foi com quem Allan Kardec estudou o magnetismo durante 30 anos. Então, nesse livro, haverá muitos relatos de curas através do magnetismo, pessoas que não se curaram e as razões por que também elas não se curaram dentro da aplicação magnética também. Isso é analisado minuciosamente por Barão do Poté. E assim, esse livro é um livro da época de Kardec, em meados de 1850, 1840. Então, é uma leitura imprescindível para quem quer compreender como é que se processa a cura magnética, a aplicação do magnetismo. É um livro de estudos muito interessante. E assim, como você pode adquiri-lo, ouvinte? Vá novamente, eu digo a você, ao site www.letraquefala.com.br. Lá você se cadastra e faz aí a sua compra na dica de leitura de hoje. Não só deste livro, mas haverá outros livros que você poderá navegar no site e verificar também uma boa leitura além desta para você adquirir. Está gostando do nosso programa, ouvinte? Tá te agradando? Tá legal?
Está gostando das pesquisas? Está gostando do nosso estudo? Verifique aí, acesse o nosso blog www.radioirmana.blogspot.com.br e deixe o seu comentário na nossa página. Voltando aqui, a pergunta referente aos 2 satélites naturais, se eles eram habitados ou não. Ramatiz já informa que apenas um deles oferecia condições análogas a Marte, ou seja, condições de habitação, embora o teor magnético de sua atmosfera já esteja mais fraco, ou seja, ainda não é tão rarefeito quanto o de Marte. Seus habitantes são de estrutura bem menor do que a dos marcianos e não ultrapassam 1 metro. Isso também ficou claro, não é, ouvinte? Também alcançaram a educação espiritual superior e no campo científico, aí possibilitando também uma alta tecnologia e o uso das aeronaves interplanetárias. Só que essas naves diferem um pouco das que usam os marcianos, devido à sua força magnética e equivale à atmosfera magnética específica de cada atmosfera. Então, sendo aí o magnetismo da Lua, de Marte habitado, ele é um pouco mais desvitalizado do que de Marte propriamente dito. Não é tão dinâmico essa força magnética como é de Marte. Próxima pergunta. E esse satélite habitado é visitado pelos habitantes do planeta Marte? Olha que resposta interessante. Evocando certas definições graciosas do vosso mundo, podemos assegurar que são muito comuns os fins de semana da parte dos marcianos no satélite habitado. Há perfeito e comum intercâmbio aéreo, com linhas regulares e aperfeiçoadíssimo sistema de telegrafia colorida, inclusive recepção televisionada intercontinental. No dito satélite, pomares, jardins e bosques plantados à beira de lagos edênicos, regiões primorosas de verdura aveludada, com magníficos campos de esportes, todos sob a atmosfera magneticamente preparada, formam recantos jubilosos com que os habitantes do satélite atraem os marcianos em visitas fraternas e turísticas. O tradicional espírito amoroso dos habitantes de Marte tem sido uma contínua bênção para os irmãos desse satélite. Olha o intercâmbio de conhecimento, ouvinte. Marte faz turismo em uma lua habitada ao seu redor. Os marcianos vão lá, você vê campos de esportes, tem aí, primorosas verduras veludadas, como são feitos aí os pomares e os jardins e bosques que são plantados à beira dos lagos edênicos. Olha a comparação que ele faz. Lagos edênicos, ou seja, é paradisíaco um lugar desse. É bonito, não é mesmo? Próxima pergunta. Podereis esclarecer-nos a respeito do tipo das aeronaves, veículos ou embarcações que proporcionam esses intercâmbios fraternos? Ok, o Ramatiz dá uma advertência aqui. No outro capítulo em que abordaremos o setor de transporte em Marte, vos daremos minuciosos detalhes das maravilhosas possibilidades que, no futuro, vos esperam logo que conquisteis a energia magnética. Olha isso, então nós estamos no caminho, ouvinte. Quando a gente conquistar essa energia magnética, o domínio dessa energia, sua prática, sua função, também alcançaremos aí o status de viagens interplanetárias, aí, além dos nossos ônibus espaciais que a NASA, né, e outros países enviam, teremos aí o domínio da energia motriz como a energia magnética. Olha que interessante, hein? Algo que nos aguarda, não é mesmo? O que nos faz pensar como o Criador é maravilhoso, não é mesmo? Tudo está no seu devido lugar. Próxima pergunta. Uma vez que entre Marte e esse satélite existem meios de comunicação fácil, a vida administrativa do mesmo está subordinada ou é orientada pelo governo marciano? Resposta. Embora com características e responsabilidades autônomas, esse satélite goza ou está sob o protetorado de Marte. Porém,
essa proteção não tem qualquer afinidade ou paralelo com o domínio compulsório e egoísta que algumas nações do vosso orbe exercem comumente sobre os povos menores ou mais fracos. A sua humanidade deve, em grande parte, seu progresso aos técnicos e preceptores marcianos, que lhes transmitiram os conhecimentos de seu progresso técnico e científico. Olha que interessante, ouvinte, porque aqui essa lua habitada por Marte, ela é um satélite natural, as duas luas, uma apenas é habitada, ela, sendo um satélite natural de Marte, exerce função magnética e energética, né? Tem aí uma população habitada, uma outra raça habitando o planeta, ou seja, uma outra forma de vida também, com um biotipo muito parecido, mas de estatura inferior, sendo assim, não medem mais que 1 metro de altura, como foi explicado na pergunta anterior. E assim, ele goza ou está sob o protetorado de Marte. Ele é protegido, está aí sob a tutela do governo espiritual de Marte, essa lua. Como a nossa também está sob o governo espiritual da Terra. E interessante, ouvinte, olha aqui que Marte é em grande escala, é superior a esse povo que habita essa lua, mas mesmo assim, olha só, a proteção do maior para o menor. Não é como alguns países aqui, não é, ouvinte, que tem aí, assumem a tutela de um país entre um país e outro aí, e fica fazendo do país refém, fica oprimindo esse país, não é mesmo? O mesmo não se dá com Marte em relação à sua lua habitada. Vê que interessante? Em grande parte o progresso dessa humanidade se deve aos técnicos marcianos, pois foram eles que transmitiram esses conhecimentos, né, de progresso técnico e científico para essa civilização. Olha que exemplo de irmandade, olha que exemplo de fraternidade aí que Marte nos dá quando eles ensinam e levam aí a evolução, podemos dizer um planeta, né? Mesmo aqui na Terra, a nossa Lua antigamente era tida como planeta, né? E ao satélite habitado, esse exemplo aí, normas de ciência, conhecimentos técnicos, transmitindo assim, ensinando esses irmãos que estavam em escala menor de evolução. Muito interessante. Pergunta: entre ambos há algum intercâmbio de feição material, conforme sucede entre os povos e os continentes do nosso orbe? Está comparando aí aos nossos continentes, aí aos contatos que há aqui, né? Entre ambos há algum intercâmbio de feição material, conforme sucede entre os povos e os continentes do nosso orbe? Ramatiz responde: entre Marte e seus satélites efetuam-se enormes transações benéficas no campo dos materiais radioativos, porém, no campo dos materiais radioativos, Ramatiz responde: entre Marte e seus satélites efetuam-se enormes transações benéficas no campo dos materiais radioativos. Porém, todas essas permutas estão subordinadas aos elevados princípios de reciprocidade, de ser útil e de servir, sem quaisquer interesses subalternos ou fora dos preceitos cristãos. Olha que interessante, ouvinte. Eles fazem aí negociações, transações, trocas no campo dos materiais radioativos, ou seja, há material nessa Lua que Marte precisa e há materiais radioativos em Marte que essa Lua também precisa. E essas permutas, essas negociações estão subordinadas aos elevados princípios de reciprocidade, ou seja, é recíproco, é de âmbito comum, é legal entre eles. Eles fazem essas trocas, né, no afã de ser útil e de servir um ao outro. Um exemplo de fraternidade mesmo, sem qualquer interesse subalterno, sem qualquer interesse de sobrepujar um ao outro. Olha que interessante, né? E como ele coloca no final, sem quaisquer interesses subalternos ou fora dos preceitos cristãos. Portanto, a humanidade marciana também segue o código do Evangelho, da Boa Nova. Próxima pergunta. As cidades e as residências dos habitantes desses satélites são idênticas às do planeta Marte? Ramatiz responde: as suas metrópoles são semelhantes às marcianas, no setor arquitetônico e nas disposições topográficas, diferindo, porém, quanto à sua extensão e amplitude, que estão em relação com a estatura dos habitantes.
vejam aqui que ele responde, é bem objetivo, é bem curta a resposta, né? São análogas, em analogia são semelhantes sim às metrópoles, né? Semelhantes às marcianas, as metrópoles desse satélite. No setor arquitetônico e nas exposições topográficas, ou seja, até geograficamente, o território, as planícies, as casas são muito semelhantes, diferindo na extensão e na amplitude, ou seja, no tamanho, são aí mais baixinhas e menores, né, na sua extensão, devido a isso está em relação aí à estatura desses habitantes da Lua em Marte, que são pequenininhos, né? Olha que interessante, e pequenininhos e inteligentes. Olha só. E vamos aqui, ouvinte, a nossa última pergunta desse capítulo, do capítulo Aspectos Gerais Marcianos. Pergunta: disse o irmão que o outro satélite natural de Marte não é habitado. Podeis citar-nos a causa? Ramatiz responde. Essa é uma curiosidade, né, ouvinte, que todos estavam aí na expectativa dentro das perguntas que foram respondidas, né? Olha que interessante. Ramatiz não deixa escapar uma só pergunta, uma só questão. Parece que vai uma na sequência da outra, realmente muito bem organizada. Pergunta: disse o irmão que o outro satélite natural de Marte não é habitado. Podeis citar-nos a causa? Resposta: sua atmosfera, além de muitíssimo rarefeita, é impregnada de uma saturação gasosa bastante irritante, nociva à vida animal e que se assemelha ao gás sulfídrico. Rezam as tradições marcianas que esse satélite funciona como condensador magnético dos lençóis de magnetismo impuro, que, naquele campo astronômico, deixam os astros inferiores. Ou seja, é de uma radioatividade muito forte, mais rarefeita, porém impregnada de uma saturação de gás bastante irritante. É um gás nocivo à vida animal, que se assemelha ao gás sulfídrico. Olha aí, gás sulfídrico, semelhante aí ao composto químico do ácido sulfúrico. Olha como é nocivo isso para a nossa respiração, para o convívio, né? Isso se referindo a Marte, como o gás dessa Lua é nocivo. Rezam as tradições marcianas que esse satélite funciona como condensador magnético dos lençóis de magnetismo impuro, ou seja, ele canaliza todo o que é magnetismo impuro do planeta naquele campo astronômico, que deixam os astros inferiores. Mais à frente também vem uma explicação que faz um link com essa resposta, ouvinte, em relação à radioatividade de Marte envolvendo a Terra, mas isso vai ficar mais para frente, para os capítulos mais à frente. Vamos deixar a curiosidade aí no ar, não é mesmo? Fim desse capítulo, ouvinte. Mas antes de darmos início ao próximo capítulo, que é o aspectos humanos, não é mesmo? Aspectos gerais, aspectos humanos de Marte, isso mesmo? Aspectos humanos, bem simples, né? Mais uma ressalva aqui. Antes de ler esse capítulo, nós vamos retroceder um pouco no livro, lá para o capítulo Planeta Marte. O que a ciência astronômica da Terra sabe a seu respeito. Nós discutimos isso no segundo programa, não é? Nós discutimos algumas coisas, algumas descobertas em Marte, que acharam água em Marte, né? Tudo que é discutido, se acharam pirâmides, rostos esculpidos em Marte. E vamos aqui fazer uma analogia também com o que dizem alguns outros autores. Vou deixar aqui dicas de livros que podemos encontrar algumas coisas em comum. Vamos à leitura do capítulo. Planeta Marte. O que a ciência astronômica da Terra sabe a seu respeito? Marte é um planeta como a Terra. Gira em torno do Sol num curso que fica fora do da Terra. Seu diâmetro de 6.800 km é, por conseguinte, quase exatamente igual à extensão da costa brasileira. Marte é reconhecível pela sua luz brilhante e avermelhada. Com bons telescópios pode-se ver sua superfície e verificar que um dia em Marte tem quase a mesma duração que um dia na Terra. Vêem-se manchas claras e escuras,
havendo linhas de comunicação entre as aéreas escuras, os chamados canais. Conclui-se que os lugares escuros são mares, ligados entre si através da Terra por meio de rios ou canais. No decorrer de um ano de Marte, pode-se averiguar modificação da cor nas partes da Terra, o que indica a vegetação, matas, etc. Pode-se verificar ainda que Marte tem atmosfera de composição quase idêntica à da Terra. Ocasionalmente, observam-se nuvens. Nos dois polos aparecem, durante o inverno de Marte, regiões brancas que durante o verão recuam, o que leva a concluir que há gelo e degelo. Nos anos de 1882 até 1888, o astrônomo italiano Schiaparelli averiguou duplicação de alguns canais. A duplicação de um canal dá-se muito depressa, dentro de alguns dias, por toda uma estação do ano. A duplicação não era, porém, visível cada ano. Ao mesmo tempo, em todos os canais não persistem dúvidas quanto a trabalharem as forças elementares da natureza em movimentos vivos e ritmo periódico na superfície de Marte. É evidente que esse planeta vive e cria, em obras semelhantes às da Terra. Em 24 de junho de 1954, o planeta Marte esteve em oposição ao Sol, isto é, visto da Terra, Marte ficou fronteiro ao Sol, visível no céu durante a noite toda. Nesse dia, sua distância da Terra era de 65 milhões de quilômetros. Em 2 de julho, se aproximou da Terra, sendo a distância entre ambos os planetas de 64 milhões de quilômetros. Em seguida, afastou-se novamente, atingindo em maio de 1955 uma distância de cerca de 400 milhões de quilômetros. Deixando claro que esse capítulo é um dos primeiros capítulos até antes do aspecto dos gerais marcianos, mas nós queríamos aqui fazer o estudo desse capítulo primeiro e voltar no capítulo Planeta Marte, o que a ciência astronômica da Terra sabe a seu respeito. Isso até os anos 50 se sabia disso, e há muito mais. Mais para frente, nós vamos trazer aí estudos científicos atuais de Marte também, que não diferem de maneira gritante deste que foi feito na época. E muito interessante também, que quantas coisas daqui foram confirmadas por Ramatiz no decorrer do estudo desse capítulo. Vamos aí à indicação de alguns autores, onde vocês podem encontrar informações análogas às que o Ramatiz nos deu no primeiro capítulo aqui, e muito mais, vai dar também ainda mais informações análogas nos capítulos que virão adiante. Vocês podem procurar aí como indicado o livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, do espírito Maria João de Deus, que foi aí, quando Chico encarnou, a sua mãe, não é mesmo? Foi a sua mãe terrena. Não só a Maria João de Deus, mas também no livro, ainda em Chico Xavier, hein? Olha quanta informação o Chico deixou aí para nós pesquisarmos em relação ao que o Ramatiz fala nesse livro. Vocês podem procurar também em Novas Mensagens de Irmão X. Irmão X, ele mesmo, Humberto de Campos, traz também informações de Marte análogas ao que Ramatiz fala aqui. Quem mais? Além desses dois espíritos, e ainda assim, através de Chico Xavier, o espírito Emmanuel traz informações valiosas no livro Religião dos Espíritos. Aí ele vai falar não só de Marte, como de outros planetas também. Assim como Maria João de Deus e Irmão X. As informações não se restringem só a Marte nesses livros, tá? Também no livro Emmanuel. Esse mesmo, Emmanuel. O livro que o seu próprio nome dá nome ao livro. No livro Emmanuel também há informações de Marte, inclusive citadas aqui nesse capítulo Planeta Marte, o que a ciência astronômica da Terra sabe a seu respeito. Logo aqui, quando fala aqui, na quantidade de duração dos dias em Marte. Ouça a citação. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos, assim como Marte e Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos.
melhorando as condições de suas coletividades. Isso está no livro Emmanuel, na página 20, capítulo A Tarefa dos Guias Espirituais, da editora FEB, Federação Espírita Brasileira. E não só esses, ouvinte, mas também no campo teosófico aí temos um autor muito conhecido, Charles Webster Leadbeater, ou C.W. Leadbeater, um clarividente muito famoso, que escrevia artigos para a revista O Teosofista, como ela ficou traduzida aqui no Brasil. Você pode encontrá-la também em inglês como The Theosophist. Aqui no Brasil é a revista O Teosofista. E ele tece comentários valiosos aí sobre Marte. Olha que interessante. Pode se procurar, para a gente fazer um estudo legal, para a gente procurar trazer estudos análogos aí. Nós estamos ainda no início do estudo, então ainda estamos nas leituras das perguntas e respostas, trazendo informação, trazendo algumas colocações nossas aqui de nossa responsabilidade e comentários, tecendo comentários a respeito do que está sendo lido, do que está sendo aplicado, estudado. Mas você também pode pesquisar, ouvinte, para enriquecer aí a sua pesquisa, a nossa pesquisa, o seu cabedal, o nosso cabedal de conhecimento, e coloque lá, comunique-se conosco. Vá lá no nosso blog www.radioirmana.blogspot.com.br. Deixe seu comentário, ele é valioso para nós. Deixe seu comentário o que você está achando do programa. E mais uma coisa, como não poderia deixar de citar, também tem um aqui que quase ficou sem ser citado, ouvinte. Não posso deixar. É o livro No Planeta Vizinho, de John Wilmot Rochester, Conde J.W. Rochester, pela obra psicografada pela médium russa Vera Krizanovskaya. Nesse livro fala também sobre Marte. É um romance do Rochester aí, que meados de 1800 foi psicografado, em que ele fala de um marciano que chega na Índia e lá ele abduz um iniciado hindu, leva ele para conhecer a civilização marciana. É muito interessante, ouvinte. Olha quanta coisa dá para pesquisar, olha quanto autor espiritual tem falado sobre a vida em Marte, não é mesmo? Olha quanta coisa confirmando isso para nós. Aí o ouvinte pergunta, mas por que isso não é comprovado pela NASA? Por que as sondas de lá não captam essas imagens? Olha, ouvinte, isso é muito simples. Vendo que Marte, sendo um planeta extremamente avançado pelo que nós estudamos até aqui, não é mesmo? Cabe lembrar aí que essas imagens desérticas fornecidas pelas sondas espaciais da NASA, cabe aí a gente lembrar que para essa ciência avançada aqui que existe em Marte, não seria dificultoso aí manipular essas e outras emissões de imagens. Eles haveriam essa dificuldade para fazer isso com tanta tecnologia? Claro que não. Marte é hiper avançado em tecnologia e pode sim manipular essas imagens para a NASA. Um simples holograma não poderia criar aí essas e outras realidades aí, como as que eu falei do carrinho que estava lá com seu espelho, a sua câmera que foi coberta de areia e depois apareceu extremamente limpo? Entre outras imagens, essas imagens desérticas, essas imagens agora de água, essas imagens de pirâmides em Marte, podem muito bem ser manipuladas pelo cidadão, pelo cientista marciano que tem essa especificação. Com toda essa tecnologia não é difícil não. Vendo que a nossa civilização terrena é tão belicosa, não é mesmo? Então não será tão fácil assim o contato com esse planeta não, ouvinte. Por enquanto ele é dado aí por vias de contatos que o próprio Marte vem fazendo através de aparições, de sondas e contatos com médiums mesmo, de psicografia, através de canalizações, como fez o marciano que atua aqui há um bom tempo no planeta Terra, Ramod, através de uma outra médium, que é a médium América Paulielo Marques, ela quem psicografou mensagens aí do espírito Ramod também, valiosíssima informação. E é isso, ouvinte. Quanta coisa boa a gente tem estudado até aqui nesse interim, nesses programas que nós viemos apresentando. Para você pesquisar melhor, vamos esmiuçar melhor isso aqui. Procure aí ambos os livros Cartas de uma Morta Cartas de uma Morta de Maria João de Deus e Novas Mensagens do Irmão X, psicografados por Chico Xavier,
são da editora LAC, Livraria Allan Kardec Editora, e estão disponíveis no mercado. Os livros Religião dos Espíritos e Emmanuel, ambos do Espírito Emmanuel, pela editora FEB, você pode encontrá-los também ainda estão sendo editados. E o que pode dificultar um tanto a sua pesquisa, mas não é impossível de achar, é esse artigo do Charles Webster Leadbeater, da revista O Teosofista. Mais nada que uma boa busca na internet não possa ser feita e é ainda assim encontrada. O livro No Planeta Vizinho, de John Wilmot Rochester, J.W. Rochester, você pode encontrá-lo através da Editora do Conhecimento. Então, quanta coisa boa tem para estudar, ouvinte. Olha quanta coisa a gente tem aqui. Pesquise também. Nós lemos algumas perguntas deixaram de ser lidas, para que você, ouvinte, possa também pesquisar. Nossa função aqui na Rádio Irmana, como uma rádio universalista, para todo e qualquer espiritualista, seja ele um bandista, espírita, teosofista, Rosa Cruz, maçom, desde que ele se interesse pelas pesquisas e pelos programas, a nossa rádio é de cunho universalista. Sendo assim, abre campo para diversas pesquisas. Seja um livre pensador, seja você, ouvinte, também um estudioso, um pesquisador. Então fica claro aqui que nós não vamos ler todas as perguntas ipsis literis, né, uma em cima da outra. Às vezes nós vamos retroceder. A política que nós adotamos é de estudarmos capítulo a capítulo, para que o assunto seja linear, a obra de Ramatiz. Mas algumas perguntas nós não vamos ler, aplicar ou falar aqui, porque é chover no molhado eu ler o livro para vocês. Para isso tem um livro para você estudar, e tem aí esse livro também, a versão dele em audiobook, ouvinte. Existe a versão em audiobook desse livro para pessoas que são deficientes visuais, pessoas que possuem cegueira, que possuem baixa visão e não conseguem fazer a leitura do livro em brochura. Pode ouvir esse livro através do audiobook, também pela Editora do Conhecimento. Foi uma iniciativa que a editora teve aí, mas também para pessoas com deficiência visual. Então, não há barreiras para estudar, não há barreiras para o conhecimento, não há barreiras para que nós possamos conhecer melhor a civilização marciana, principalmente dialogando com o nosso irmão Ramatiz, que tanto tem colaborado com as suas mensagens, suas colocações, com todo um conhecimento novo. Eu ainda digo novo, ouvinte, porque desde os anos 50 não se tem ainda exato conhecimento de tudo o que esse espírito tem nos informado. Mas isso pode, com o tempo, e que seja breve, conseguiremos aí adquirir mais conhecimentos, um melhor estudo, um maior comparativo do que esse espírito tem nos trazido. Foi um prazer, ouvinte. Ficamos por aqui hoje com o nosso programa Elucidações do Além na Rádio Irmana. Voltamos na próxima semana e fique conosco, continue sintonizado conosco. No próximo programa daremos início ao capítulo Aspectos Humanos. E aí vocês verão que virão mais coisas esmiuçadas aí para nós conhecermos a civilização marciana, através do nosso irmão Ramatiz. Fique com Deus, um forte abraço. Eu sou Rodrigo Souza, você está na Rádio Irmana. Fique com Deus. Você ouviu programa Elucidações do Além. Rádio Irmana. Apoio. Editora do Conhecimento. Letra que Fala. E Plug Sistemas e Soluções. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Rádio Irmana, programação 24 horas com você.